Olá, sinuquistas! Olá, confraristas! Confraria do Bilhar da cidade de Vinhedo, do estado de São Paulo, no ano de 2024, comemora seus 40 anos de vida e fundação. E com o patrocínio e o apoio da CTR Brasil, Ponto das Cópias, Associação Italiana Vinhedense, Rede Folha Notícias e JC Snooker, vem aqui a mostrar para nós como foi o primeiro certame de Snook Six Head da Confraria, modalidade estreante, hein? Estamos vendo aqui o local onde foi jogado este torneio, no JC Snooker de Jundiaí. Foi no dia 14 de julho de 2024, no domingão. E vocês estão vendo a imagem das medalhas aí do pódio. Bom, na sequência, a gente vai ver aqui todo o andamento do como foi o torneio, né? O primeiro certame de Snook Six Head do masculino. Então é o top 8. Vejamos aí, ó. Então já de cara aqui, estamos vendo aqui o primeiro certame de Snooker Internacional, de Six Head. Estamos vendo aqui o Gisley de Sumaré versus o Anderson de Vinhedo. Primeira fase, o Anderson venceu por 2-0. O outro jogo da primeira fase é o Gilson de Sumaré versus o Noboro de Valinhos. E o Noboro venceu por 2-0, hein? Na sequência, vamos ver aqui, nós estamos vendo aí que o Eleandro caiu, né, contra o Confrarista, ambos de Vinhedo. Então o Eleandro deu sorte no sorteio, então acabou classificando, hein? O Wilson também da Cidade Dourado, no sorteio aí foi favorecido, teve sorte. O Wilson Dourado caiu contra o Confrarista e também passou para a fase seguinte, hein? Bacana. Na fase seguinte, estamos vendo aqui, né? Na semifinal aí, o Anderson de Vinhedo jogou contra o Noboro de Valinhos e o Anderson venceu na semifinal por 2-0. Na outra semifinal ali, o Eleandro de Vinhedo versus o Wilson de Dourado, o Wilson venceu por 2-1. Então a final aí acabou ficando aí num jogo entre o Anderson de Vinhedo versus o Wilson de Dourado. E a disputa de terceiro e quarto lugar ficou entre o Noboro de Valinhos e o Eleandro de Vinhedo. Bom, vejamos aí, né, como foram os jogos aí, ó. Estamos vendo aqui que a disputa de terceiro e quarto lugar do Six Head, né, que é o primeiro torneio da confraria. O Noboro de Valinhos venceu o Eleandro de Vinhedo por 2-0. Estão vendo a foto aqui do lado, né? No dia que eles jogarem, o árbitro Daniel está ali observando o jogo. O outro jogo, que é o da final, é o Anderson de Vinhedo versus o Wilson de Dourado. O Anderson venceu o Wilson por 2-0. Estamos vendo aqui na foto do lado direito, eles estão se cumprimentando para começar o jogo, e o João Pedro, que é o árbitro. Bacana, hein? Sensacional. Bom, após o término desse primeiro certame de Snook Six Head, regra internacional, nós estamos vendo aqui o ranking. Então, o primeiro colocado foi o Anderson, com desempenho de 100%, 6 pontos, 3 vitórias, nenhuma derrota, nenhuma penalidade, nenhum WO, um PBE, né? Que é os pontos das bolas encaçapadas, 257, 3 jogos, 6 partidas e participou de um certame. Em segundo no ranking, acabou ficando o Noboro com um desempenho de 66,67%. 4 pontos, 2 vitórias, uma derrota, nenhuma penalidade, nenhum WO e um PBE de 200 pontos, hein? 3 jogos, 6 partidas e é o primeiro certame dele. Em terceiro no ranking ficou o Wilson, com 57,14% de desempenho, 4 pontos, 2 vitórias, uma derrota, nenhuma penalidade, nenhum WO e um PBE de 307. 3 jogos, 7 partidas e é um torneio participado até o momento. E em quarto lugar, fechando o bloco aí, o Eleandro Lê, com 42,86%. 3 pontos, uma vitória, 2 derrotas, nenhuma penalidade, nenhum WO, um PBE de 270 pontos, 3 jogos, 7 partidas e também é o primeiro torneio dele. Logo abaixo vocês estão vendo as fotos dele e também os nossos patrocinadores e apoiadores, que a gente agradece também. Bom, um ponto importante, que estamos vendo que o Anderson venceu todos os seus jogos por 2-0 e fez um desempenho de 100%, hein? Belo destaque, hein? E também, na sequência aqui, nós vamos ver aqui também um outro destaque importante, que foi do Wilson,
Vocês estão vendo que o ponto das bolas encaçapadas, que é o PBE, ele fez 307 pontos. Foi o cara que mais pontuou neste certame de Snooker Six Red, hein? Parabéns aos dois. Fechando o bloco, estamos vendo aqui em quinto lugar o Gisley, né? Ele aí tem um PBE de 37, fez um jogo, 2 partidas, a primeira participação. Depois o Gilson, também aí uma derrota, 30 pontos, né, de PBE, um jogo, 2 partidas e a primeira participação. E o Confrarista, que aparece aí, que é do sorteio, que acabou favorecendo no sorteio o Eleandro e o Wilson. Parabéns a todos e agradecemos os nossos patrocinadores e apoiadores que estamos vendo as suas logomarcas aqui. O nosso muito obrigado. Bom, na sequência, o que nós vamos ter aqui? Vejamos aí, galera, o que a gente vai ter dando continuidade aqui logo após esse ranking aí que a gente está vendo, né? Bom, estamos vendo o pódio, tá? Então o pódio do Snooker Six Red 2024, o Anderson, grande campeão, ele é de Vinhedo, o Wilson de Dourado ficou em segundo lugar, vice-campeão, em terceiro colocado o Noboro de Valinhos e fechando o pódio o Eleandro em quarto lugar de Vinhedo. Parabéns a todos, hein? Sensacional! Bom, na sequência, vamos ver aqui a imagem das medalhas, né? Que foram entregues do primeiro ao terceiro colocado, do Six Red, nos seus estojinhos de veludo. Parabéns a todos eles, hein? Sensacional, hein? Bom, aqui está a foto do pódio, que foi publicada aí, né? Estamos vendo aí o Anderson em primeiro, o Wilson em segundo, o Noboro em terceiro e o quarto. A foto do pódio está aí, né? Do Six Red. Parabéns a todos eles, hein? Sensacional e parabéns também a todos que participaram. Vamos ver na sequência, além de receberem as suas medalhas, também tem a diplomação do pódio do Snooker Six Red, que é o primeiro torneio, né? Então está sendo inaugurado, aberto aí o primeiro torneio de Snooker Six Red da Confraria. Estamos vendo ali o grande campeão, o Anderson de Vinhedo, com o seu diploma de campeão. Depois nós estamos vendo aqui o vice-campeão, que é o Wilson de Dourado, com sua diplomação. Depois estamos vendo em terceiro lugar o Noboro da cidade de Valinhos, com o diploma de terceiro colocado. E fechando o pódio aí o Eleandro de Vinhedo, quarto colocado. Parabéns a todos aí neste certame. Bom, dando continuidade e observando aqui, temos alguns destaques muito importantes nesse top 8 de Snooker Six Red. O que será que tem destaque? Vamos ver. Primeiro ponto aqui para observarmos. Estamos vendo entrando na tela aí. Opa, é o Anderson. Que destaque tem para ele? Primeiro campeão invicto de Snooker Six Red. O Anderson de Vinhedo. Em 2024 venceu todo mundo por 2-0. Desempenho de 100%, hein? Parabéns! Outro destaque na sequência para a gente comentar aqui. Estamos vendo entrar na tela aí. É o Wilson de Dourado. Os pontos de bola encaçapada dele, o PBE, foi 307 pontos, hein? Então foi o cara que mais pontuou nesse torneio aí. Parabéns aos dois, hein? Sensacional, 2 destaques muito bacana, hein? Bom, continuando aqui o encerramento desse torneio de Snooker Six Red, valores dos jogos, entendimento mútuo, igualdade, amizade e jogo limpo. Parabéns, Confraria, hein? Pelos seus 40 anos de vida e fundação. Dando continuidade, o que nós temos aqui na sequência? Vamos ver aqui. Opa! Vamos ver algumas fotos que ocorreram aí desse certame de Snooker Six Red, hein? O que será que temos aqui? Então vejamos aqui. Opa! Dia do sorteio. Ocorreu no dia 11 de julho de 2024, às 19h30, uma quinta-feira, lá na Charcutaria Principal do Brasil, em Vinhedo. Estão vendo as imagens da charcutaria aí. E quem acompanhou esse sorteio foi o Maurício e o Anderson. E como foi o sorteio? Vejamos. Olá, sinuquistas, olá, confraristas. Estamos aqui para fazer o sorteio do Snooker Six Red. Bom, vocês estão vendo aqui que está tudo em branco, né, nesse quadro chamado Jogos. E nós vamos lá para os participantes, né? Vocês estão vendo aí que existem 8 nomes. Os 2 últimos chamados confrarista, porque não completou 8 pessoas. Então, ao realizar o sorteio, o que vai acontecer?
alguém vai cair com esses confraristas, ele estará automaticamente classificado para a fase seguinte, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos clicar aqui, sortear jogos. Bom, vimos aqui, vamos ver aí o que aconteceu aí. Bom, primeiro jogo, o Gisley versus o Anderson. Segundo jogo, Gilson versus Noboro. Terceiro jogo, Confrarista versus o Eleandro. E o quarto e último, o Wilson versus Confrarista. Pessoal, bom jogo para todos. Até domingo, ao Pano Verde. Bom, pessoal, a gente viu que o sorteio é eletrônico, tem os confrontos aí. Vamos só relembrar como ficou os confrontos. Ó. O Gisley de Sumaré versus o Anderson de Vinhedo. Depois nós temos o outro que foi sorteado, o outro jogo aí, que é o Gilson de Sumaré versus o Noboro de Valinhos. E continuando aí o sorteio, tivemos aí o sortudo, o Eleandro de Vinhedo, caiu contra o Confrarista, ou seja, já está classificado. Fechando o bloco do sorteio, o Wilson de Dourado também caiu contra o Confrarista no sorteio. Sortudo já está na próxima fase, hein? Parabéns! Bom, dia da abertura, 14 de julho de 2024, 9 horas da manhã, um domingão, lá no JC em Jundiaí. Vocês estão vendo a imagem do local onde ocorreu o torneio aí, bem como o cartaz também, né? Olha que lugar bonito aí. Estamos vendo a foto da mesa com os medalhões. Aqui mais uma foto com a bandeira da confraria, as medalhas. E aí a galera lá, junto com o nosso mascote, o confrarista aí que apareceu, né? A galera que estava lá presente na foto, é bem bacana, hein? Aí o João Pedro aí, o árbitro, fazendo uma selfie aí também, bem bacana, hein? A galera toda ali. Olha que foto legal, é a bandeira da confraria, mais o jogo de bola do Snooker Six Head. Bom, então como foi aí os resultados, né? Estamos vendo aí o primeiro confronto, o Gisley versus o Anderson, com a arbitragem do Daniel. Primeiro certame de Snooker Six Head 2024, primeira fase, primeiro jogo, em 14 de julho de 2024. Então eles nunca se enfrentaram nessa modalidade de Six Head, tá 0-0 o placar. E vamos ver aqui como foi a foto, olha que legal. Vocês estão vendo eles se cumprimentando aí, né? Antes de iniciar o jogo aí, bacana. Estamos vendo aqui algumas fotos já do andamento do torneio, do árbitro Daniel ali observando. O placar aí estava 0-0 e aqui vocês estão vendo uma foto aí, ó, já está 1-0 de partida para o Anderson, que é na cor branca ali. E o Anderson está mirando a bola preta, ou seja, se o Anderson matar essa bola preta, ele vai vencer por 2-0 o Gisley, né? E é o que acabou acontecendo aí, ó. Né? Então o Anderson 2-0 acabou classificando. O outro jogo é o Gilson versus o Noboro, com a arbitragem do João Pedro, também no primeiro certame de Snooker Six Head 2024, primeira fase, segundo jogo, em 14 de julho de 2024. O Gilson e o Noboro também nunca se enfrentaram nessa modalidade de Snooker Six Head, tá 0-0 o placar. Então vamos ver algumas fotos do jogo aqui, ó. Tá em andamento, olha lá o Gilson na atacada, bem bacana, hein? Olha lá o Noboro também, estão vendo o placar que o Noboro já tem 6 pontos aí. Aqui já quase no final, né? Estão vendo que está 1-0 de partida para o Noboro e o Noboro tem 29 pontos. Ele está mirando a cor-de-rosa, que é a bola 6. Se ele matar, acabou o jogo, né? E ele matou mesmo, olha lá, ó. Então acabou vencendo o Gilson por 2-0. Bem bacana, hein? Bom, o outro jogo aí é o do sorteio, né? O Confrarista versus o Eleandro, com a arbitragem do Daniel. Também no primeiro certame de Snooker Six Head, que está estreando na confraria, primeira fase, terceiro jogo, em 14 de julho de 2024. Tá aí o Eleandro, primeira vez que ele cai no chapéu aí também, hein? Então nunca cai no chapéu contra o Confrarista. Parabéns, Eleandro. O outro jogo aqui também que a gente vai destacar, que é o Wilson versus o Confrarista, com a arbitragem do João Pedro. Também o Wilson deu muita sorte no sorteio, aí no primeiro certame de Snooker Six Head 2024, primeira fase do quarto jogo, em 14 de julho de 2024. Então também automaticamente classificado. Também é a primeira vez que ele cai no sorteio, estamos vendo aí, ó. Nunca caiu, né? 0-0. Então parabéns e boa sorte, né? Então fechamos aí. Na sequência, a gente viu aí que tem o Anderson versus o Noboro, com a arbitragem do João Pedro. É o jogo da semifinal, né, que é do primeiro certame de Snooker Six Head 2024. Quinto jogo em 14 de julho de 2024. O Anderson e o Noboro no Six Head nunca se enfrentaram, é a primeira vez, então o placar está 0-0.
E é uma semifinal, hein? Estão vendo as fotos aqui, ó. O João Pedro lá arbitrando, tá 0 a 0 o placar. Aqui já tinha começado o jogo aí, uma foto do Anderson na atacada, outra do Noboro. Ó que bacana, hein? Aqui o Anderson já venceu uma primeira partida, como é menor de 3. Vocês estão vendo entre os parênteses aí, menor de 3. Então o Anderson já tem 45 pontos, 1 a 0 e tá mirando a 6. Se matar a 6, trancou o jogo, ganhou, passou para a final. E ele matou mesmo, ó. Venceu 2 a 0 o Noboro, o Anderson na final. Bacana, hein? Na sequência, nós temos aí o outro confronto da semifinal, o Eleandro versus o Wilson, com a arbitragem do Daniel. Também no primeiro certame de Snooker Six Head 2024, semifinal, sexto jogo em 14 de julho de 2024. O Eleandro com o Wilson nunca se enfrentaram nesta modalidade de Six Head, tá 0 a 0 o placar também. Bom, então vamos ver algumas fotos do jogo aí, ó. Estão vendo o Wilson na atacada, placar 0 a 0, o Daniel arbitrando aí. Na sequência aqui uma outra foto, o Eleandro na atacada. O Wilson aqui usando o fancho. E aqui vocês estão vendo que o jogo já está 1 a 1, hein? Que legal, o Eleandro está na frente no placar, hein? Bom, aqui na sequência o Wilson já deu uma encostada no placar, tá 28 pontos para o Eleandro, 21 para o Wilson, jogo bem equilibrado, em 1 a 1, hein? Bom, na sequência aqui estamos vendo que o Wilson já disparou um pouquinho na frente, né? 43 pontos a 31 e infelizmente não deu para o Eleandro. E o Wilson venceu o Eleandro fazendo 2 a 1, indo para a final. Parabéns, hein? E aí, fechando o bloco dos jogos, na sequência aqui, o Noboro versus o Eleandro, com a arbitragem do Daniel. Também no primeiro certame de Snooker Six Head 2024, é a disputa de terceiro e quarto lugar, que aconteceu no dia 14 de julho de 2024. E eles também, Noboro versus Eleandro, nunca se enfrentaram, hein? Então tá 0 a 0 o placar. Vamos ver algumas fotos do jogo aqui, ó. Tá aí o pessoal observando, o Daniel árbitro também. Aqui essa foto o Eleandro tá na atacada, hein? Parabéns, hein? Aqui na outra foto é o Noboro que está na atacada. Aqui o Eleandro, aqui a gente já está vendo que já está 1 a 0 para o Noboro. E o placar está 24 pontos a 5. Então o Noboro está indo bem para frente aí. Próxima foto, estamos vendo que terminou o jogo. O Noboro fez 43 pontos, o Eleandro 7. O Noboro venceu, ficando em terceiro lugar e o Eleandro em quarto, hein? Parabéns aos dois. E na sequência, o Anderson versus o Wilson, com a arbitragem do João Pedro, na grande final desse primeiro certame de Snooker Six Head 2024, em 14 de julho de 2024. Bom, eles nunca se enfrentaram nessa modalidade de Six Head, o placar está 0 a 0. E aí vamos ver algumas fotos do jogo deles. Estamos vendo aqui eles se cumprimentando, tá 0 a 0, o João Pedro é o árbitro aí do lado. Aqui vamos ver outras fotos, o Anderson vai dar a saída da primeira partida, que bacana, hein? Aqui o Wilson na atacada, tá 0 a 0 o placar. E aqui o Anderson na atacada já tem 6 pontos. Bom, aqui já deu uma agilizada nas fotos, o Anderson tem 25 pontos, o Wilson só tem 1. E é a primeira partida ainda, hein? Aqui o Wilson deu uma encostadinha, 25 a 12 de pontos. Na sequência aqui estamos vendo que o Anderson venceu, né? 39 pontos a 22 para o Wilson. Estou vendo que só tem a bola preta na mesa, só tem 7 pontos, então o Anderson abriu 1 a 0 aí, né? Tá na tela, 1 a 0 de partidas e o Wilson agora vai dar a saída. Aqui mais algumas fotos, o Anderson na atacada. Belas fotos, hein? Estamos vendo aqui que já de placar já está 32 pontos para o Anderson e 23 para o Wilson. Olha que jogada bacana, hein? Só tem o 6 e o 7 na mesa. O Wilson vai jogar o 6. Ó. Se ele matar o 6, ele vai para 29 e encosta. E ele encostou mesmo. Ó. Tá vendo a atacada? O Wilson matar a bola preta. Ele vai fazer 36 pontos. Acaba o jogo. E fica 1 a 1. Mas, como vocês vão poder ver no vídeo que está no canal do Anderson, o Wilson matou essa bola preta e acabou dando branca. E quem faz falta paga para o adversário. Então o Anderson foi o grande campeão, vencendo o Wilson por 2 a 0 na final. Parabéns aos dois. Parabéns também à equipe de arbitragem. E aqui na tela, estamos vendo aqui uma outra foto interessante aí. Estamos vendo aí o quarto lugar para o Eleandro recebendo a sua diplomação. Por isso que tem a bola marrom ali, que a bola marrom é o número 4. Na sequência aqui o Noboro com o seu diploma de terceiro lugar. Então a bola 3 para ele, terceiro, parabéns. O Wilson com o seu diploma aí também, né? E vice-campeão, a bola 2 de segundo colocado.
E o grande campeão, a bola vermelha que é o número 1 de primeiro, o Anderson é o campeão no snooker Six Head. Parabéns, hein? E aqui estamos vendo a foto do pódio, todos eles aí, né? A foto da bandeira na mesa e o jogo aí, né, de bolas também com os medalhões. Parabéns a todos, hein? Sensacional, hein? E na sequência, vamos ver aqui, temos também aí a diplomação para o João Pedro da atuação como árbitro do snooker Six Head. Parabéns ao João. E a outra foto aí, ó, tá o João Pedro como árbitro, diplomado, e o Eleandro, pai dele, diplomado em quarto lugar no snooker Six Head. Parabéns ao pai e filho, hein? Sensacional. A confraria também é família, hein? Bom, aqui a foto com as medalhas, ó, o Noboro em terceiro lugar com a sua medalha, parabéns. O Wilson, vice-campeão com a sua medalha de segundo lugar, parabéns também. E fechando aí o Anderson com a medalha de campeão do primeiro certame de snooker Six Head da confraria. Parabéns a todos, hein? Sensacional. Bom, como a título de informação estamos vendo aqui, o feminino não aconteceu, não teve, pois não houve inscrições de feminino. Vai ficar para uma próxima. Mas parabéns. E aí, fechou aí toda a história desse primeiro torneio. Então aqui algumas homenagens a todos os confraristas que jogaram por esse Brasil, estado de São Paulo, a modalidade de snooker Six Head. Vamos ver a primeira homenagem. Olha que legal, hein? 2019, hein? Estão vendo a foto do lado esquerdo aí, ó, o Anderson e o Nunes, que é o Daniel Rodrigues, que ele é árbitro. Eles estão lá na Associação Atlética Ararense em Araras. O Daniel foi prestigiar o Anderson jogar esse campeonato de snooker Six Head da CISP. Olha o Anderson na atacada, hein? Bacana, homenagem aí. Também em 2019, só que lá no Saião, em Araras. Estamos vendo aí a mesma temporada, o Anderson de camisa azul, no meio o Marcão palmeirense, confrarista, e o grande Pardal lá de Araras, hein? E sensacional esse torneio da CISP, hein? Em 2019 ainda, estamos vendo que o Anderson ficou em segundo no ranking da série, 12º neste ranking da série Ouro. Aqui é lá no nosso clube de Limeira. Olha que foto legal, ó. O Wilson foi lá para prestigiar ele aí, ó. Apareceu o contorno vermelho destacando e está lá prestigiando o Anderson jogar também, ó. Que bacana, hein? Continuando em 2019 ainda, ó. Nesse mesmo ano que o Anderson ficou em 12º no ranking da série Ouro, ó, lá na Ararense, em Araras, o Laudemir também foi prestigiar o Anderson, disputar esse torneio de Six Head, hein? Que legal, os confraristas indo lá dar apoio e torcer. Aqui lá no Saião, uma foto do traje social, o Anderson aí, do snooker Six Head, hein? Pela CISP, sensacional, hein? Continuando aqui, estamos vendo aqui, né, a foto do Anderson e o pai dele, o Wilson, lá no São Carlos Clube, na cidade de São Carlos, hein? Parabéns! Então, em 2019, bastante foto aí, bastante gente da confraria acompanhando o Anderson aí na CISP. E no ano de 2020, o Wilson foi jogar a CISP, hein? E neste ano teve a pandemia, não teve muitos torneios, vocês estão vendo a foto dos dois aí. O Anderson ficou em 20º no ranking da série Ouro e o Wilson em 26º. Tá vendo o Wilson sentadinho ali? Na última foto à direita, vocês estão vendo o Anderson de pé na tacada lá, né, de calça azul. Isso foi lá no nosso clube de Limeira, pela ACISP. Em 2021, estamos vendo aí essas duas fotos, né? E nesse ranking aí, o Anderson terminou em 15º e o Wilson número 18. Vocês estão vendo a foto do lado esquerdo aí, né? Fazendo uma selfie, o João Pedro, que ele foi lá para conhecer, né, a CISP, conhecer os torneios lá no São Carlos Clube. E lá no fundo, no meio lá, o Eleandro. E na foto do lado direito, aí vocês estão vendo no centro aí, o João Pedro, que também foi conhecer, prestigiar, torcer para o Wilson e para o Anderson. E que bacana, hein? No fundo ali tem as fotos dos grandes jogadores de snooker do mundo, hein? Bacana. Em 2022, estamos vendo uma foto aqui do Wilson, né? Na tacada aí jogando o Six Head, ele está esnucado ali. Foi lá em São Paulo, no Clube Ipiranga, pela CISP também, a temporada de 2022. Estamos vendo aqui que quando terminou essa temporada, ó, em 10º no ranking foi o Anderson, o número 15 foi o João Pedro, em número 17 foi o Eleandro e o número 20 o Wilson. Então observa que em 2022 aí, tanto o João Pedro quanto o Eleandro vieram para a CISP aí junto com o Anderson e com o Wilson. Olha que foto legal aí,
na galeria de troféus lá do Clube Ipiranga, em São Paulo. Tudo isso pela CISP. Temos mais fotos de homenagem aí, ó. Estamos vendo a mesma temporada de 2022. A primeira foto ali da esquerda, né? Foi lá no Saião, que é o clube. Vocês estão vendo ali na primeira foto, à esquerda, o primeiro o Anderson, depois o Eleandro, depois o Vitor Sarkis, grande Vitinho, e de boné aí o João Pedro. Na foto do centro, já é lá na Ararense, o Anderson recebendo a sua diplomação de árbitro internacional, né, no curso feito com o Vitor Sarkis. E a última foto do lado direito, está lá o João Pedro de boné preto, no centro o Vitor Sarkis e o Anderson. Então, parabéns aí. Sensacional, hein? Já na temporada de 2023, estamos vendo uma foto aqui lá no São Carlos Clube, todo mundo aí que vocês estão vendo aí da esquerda para a direita, o Eleandro, o Wilson, o Anderson e o João Pedro. Todo mundo já estava pela Portuguesa, jogando profissionalmente e disputando também pela CISP aí. E em 23, olha como é que foi o ranking. O João Pedro, na Série Prata, terminou em primeiro. Parabéns, hein, João? E em nono, o Anderson. Em 16, o Eleandro. Em 18, o Wilson. Fantástico, hein? Muito bacana essa foto e esses rankings aí. E aí o grande destaque do João Pedro, né? Ele está aparecendo na foto com o Thomas lá de São Carlos, foi lá no São Carlos Clube. Foi a primeira medalha que o João Pedro ganhou, ficando em terceiro lugar no pódio da CISP na Série Prata. Por isso que tem a bola verde, que é a bola 3, em alusão ao terceiro colocado para o João. Parabéns, hein, João? Joga muito! Continuando aqui as nossas homenagens aos confraristas que jogam snooker Six Red por aí. Estamos vendo mais uma de 2023 aí, lá no nosso clube de Limeira. Estão vendo o Anderson aí e o Wilson, hein? Que bacana. Parabéns, hein? O que mais fotos temos aqui? Olha que legal, hein? Lá na temporada 2023, ó, essa foto aí. Vocês estão vendo da esquerda para a direita, ó, o Eleandro, com a camisa, blusa de frio aí, cinza e preta, fazendo um joinha. O João Pedro, camisa da Portuguesa, fazendo um joinha. Aí estamos vendo o Giba, o Gilberto de Jundiaí, né? De jaqueta verde de frio aí, o Wagner Martinez de Vinhedo. Aí o Anderson e o Wilson. Bom, detalhe, né? Nesse dia eles foram para conhecer a CISP e acabaram aí entrando depois para a CISP também. Então aí a gente fecha as homenagens pela CISP dos confraristas. Aqui já é pela Federação Paulista. Vocês estão vendo lá no Clube do Juventus, na cidade de São Paulo, o Anderson e o João Pedro. Eles foram jogar a Copa Master, a Copa número 24. E quando terminou essa Copa, o Anderson ficou em número 18 no ranking e o João Pedro em 74. Bacana, hein? O que mais fotos temos aí desta Copa Master? Ó, vocês estão vendo aí, ó, o Anderson, camisa portuguesa cinza, o João Pedro no centro e o Eleandro lá no Juventus, hein? Bacana, hein? Sensacional. Outra foto para a gente homenagear os confraristas, ó, tá vendo o João Pedro aí, ó, jogando contra aí o nosso grande Renato, lá de Guarulhos, né, do Taco Forte, o João Pedro ali no Six Red jogando contra ele. Bacana, hein? Sensacional. Continuando aí pela Federação Paulista, um grande destaque para o João Pedro, lá no Clube do Juventus, em São Paulo, na categoria Sub-21 de Six Red, e o João Pedro foi vice-campeão. Parabéns, hein, João? O nosso confrarista que jogou profissionalmente pela Portuguesa, hein? Parabéns, hein? Então, grandes homenagens aí no Snooker Six Red. Aqui, em 2022 também, é a primeira Copa da Federação Paulista de Equipes. Então, estão vendo o Eleandro aí e o Anderson, né? Eles por equipes aí ficaram em 8º lugar nesse campeonato aí, nesse torneio profissional. Estão vendo a galera aí, ó. Vocês estão vendo a foto dos 4 que foram para Rio Preto para jogar. E ficou em 8º representando pela Portuguesa e são confraristas, né? O Anderson Simoni, o Marcel, o João Pedro e o Eleandro, né? Parabéns a eles aí. E na sequência aqui, vamos ver aqui como ficou o ranking, né? Vocês estão vendo ali em 8º lugar Português de Esportes, que é a equipe que a gente mostrou a foto aí, né? Parabéns a todos eles. E eles foram longe, ó. Dá uma olhada aqui, a reta final, ó. Olha onde eles chegaram ali, ó. Né? O primeiro jogo do lado esquerdo, Papitos 3, Portuguesa 1. Então, eles foram eliminados aí, foram bem longe, hein? Parabéns a eles, hein? E depois jogaram o Campeonato Paulista Interclubes de edição número 59. Estão vendo toda a foto de toda a galera aí, ó, que é confrarista e jogou pela Portuguesa também. Tá os nomes dele todo abaixo. Eles ficaram em número 18 nesse torneio profissional aí, né? Então foi muito bacana para todos eles. E aí, vamos ver aí como é que foi aí, ó, tá vendo? No grupo E, que era o grupo da Portuguesa Interior, que é a galera que a gente mostrou a foto anterior, ficaram em terceiro lugar,
né? E na classificação geral aí, ó, da série Ouro de clubes, vocês estão vendo lá em 18º Português Esporte Interior. Então, parabéns a todos eles aí, né? Sensacional. Na sequência, estamos vendo aqui no individual, o Anderson lá, que é confrarista, jogando pela Portuguesa, foi lá jogar o Campeonato Paulista da Série Ouro, que é a edição número 40. Foi lá no São Paulo Futebol Clube, né? Uma academia de sinuca sensacional. Olha ele jogando aí. Ele jogou esse jogo aí contra o Rodrigo Denardi lá de Araras, conhecido como Pirambinha, né? Foi um jogo bem bacana aí, né? Bem legal. E aí, a gente vê também aqui um outro ponto importante aí. Estamos vendo um desafio de equipes Ipiranga versus Português lá no Clube Ipiranga. Estamos vendo a foto aqui, né? Então uma homenagem para todos os confraristas sócios da confraria que jogam Six Red, ó. O Jonathan na selfie, lá no fundo, da esquerda para a direita, o Noboro, o Eleandro, o João Pedro, o Anderson de máscara e o Pichu. Bacana, hein? Olha outra foto aí com a galera aí. Aquele de máscara preta ali é o seu Sérgio de Barros, que coordenou o projeto da Portuguesa na sinuca e fez o convite para todos nós. A nossa gratidão eterna ao senhor Sérgio de Barros. Nosso muito obrigado. Aqui mais uma foto que o Eleandro fez a selfie aí, a galera dando uma aquecida lá no Ipiranga para esse desafio, que foi muito legal. E aí ficou as homenagens e também, depois que terminou esse torneio de Snooker Six Red, que foi o primeiro, saiu aí uma grande matéria no jornal Folha Notícias, e vocês estão vendo o destaque em cor verde aí, falando desse torneio como foi o pódio, né? E a foto do lado aí. A gente agradece bastante a Folha aí por dar esse apoio para nós. O nosso muito obrigado. E aqui uma grande foto aí, né, do Anderson e do Wilson aí, homenageando os 40 anos da confraria, né? Parabéns, confraria. 90 anos. Bom, na sequência, regulamento do Snooker Six Red. A gente usou aí a da World Snooker e também da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca, ou seja, a regra oficial do esporte. Com os árbitros, ó, vocês estão vendo os 3 árbitros aí, o Anderson, o Daniel e o João Pedro. A nossa gratidão por apoiar aí na arbitragem deste certame. E com isso a gente finaliza aqui e vem agradecer aí os nossos patrocinadores e apoiadores, a CTR Brasil, o Ponto das Cópias, a Associação Italiana Vendência, a Rede Folha Notícias e o JC Snooker. Nosso muito obrigado mesmo. E Confraria do Bilhar, 40 anos em 2024. E tá aí a grande CTR Brasil, que faz a gestão e organização de eventos de bilhar e sinuca, e também organiza aí a arbitragem com seus árbitros. Obrigado. Onde está você? Estou a perguntar. Está se perto de mim? Onde você está? Nas belas manhãs, no final de tarde, o sol se viu presente na natureza, dando seu espetáculo. A madrugada chegou e a brisa cai sobre nós em seu calor, eu sussurro. Onde está você? Torno a perguntar, se não te encontro por aí, ou à beira do cais. Foi lá que a conheci, e ali foi o lugar em que a toquei pela primeira vez. Foi o lugar em que eu a amei. Confraria do Bilhar, 40 anos. Parabéns, confraria.